Quando você estuda as 7 últimas pragas, a sexta praga é o secamento do rio Eufrates. O que é o secamento do rio? Assisti tudo sobre isso, mas em resumo é: águas em profecia significam povos e nações. Os pastores falsos perderão o apoio popular. E numa linguagem assim bem chula até, bem não coloquial, a lenha vai descer. Obrigado, querido Eric. As igrejas que forem enganadas pelos falsos pastores se levantarão para os matar e os matarão. As águas vão secar, ou seja, o apoio popular dos falsos pastores. O pastor que só quer agradar, mas não prega a verdade. Bem-vindo ao canal IASD Atlanta, da Igreja Adventista aqui em Atlanta. Um dia, se você passar por aqui, você não pode deixar de vir aqui. Bem-vindo ao canal Pastor Grittner. Eu quero perguntar para você que me acompanha e vocês que estão aqui. Você sempre gostaria de uma coisa que te incomodasse, que pregasse a verdade mesmo que te incomodasse, te irritasse, te deixasse preocupado, pensasse de sair daqui achando que está tudo bem do jeito que está, e que o mundo está numa legal, numa boa, e que a gente não deve se preocupar. Você gostaria realmente de saber a verdade, ouvir a verdade, praticar a verdade, ou você veio para a América apenas para ter uma vida melhor? Eu fui convidado em 2021 para viver aqui, para trabalhar aqui numa igreja, por questões pessoais, idade, saúde. Hoje eu sou um pastor aposentado, eu não tinha mais muito o que oferecer, eu teria que ter muita energia para fazer o que eu queria fazer aqui, acabei não aceitando, depois desistir. Hoje eu vou pregar um tema bastante denso. Ele não é pesado, ele é apenas verdadeiro. E eu quero que o Espírito de Deus fale a você nessa noite. E antes que eu ore, eu quero dizer para o pessoal que ontem escreveu bastante no chat. Eu não me refiro a uma querida amiga que eu tenho em São Paulo. Dou uma desandada assim, né? E eu estou vermelho, estou tendo um momento que eu fico vermelho, porque eu estou tomando um medicamento preventivo, uma questão de saúde. E ontem eu tomei ele no final da tarde, eu tomo ele de manhã, e ele dá um vermelhidão, um vermelhão, né? Um vermelhidão, melhor dizendo. Eu fico vermelho. Então não se preocupe, eu estou muito bem de saúde. Ontem, com meu querido amigo Júlio, nós conseguimos caminhar 800 metros, foi muito bom. Hoje nós visitamos a academia, conhecemos todas as instalações. O Judson só está me enrolando, mas prometeu que amanhã a gente vai para a academia, né, Judson? Então, eu não estou morrendo, eu estou muito feliz, eu estou comendo bem, dormindo bem, só está falando para exercício, porque o meu companheiro está só me enrolando, e a esposa dele vai dar uns conselhos para ele hoje à noite. Mas já conhecemos a academia, a promessa é que amanhã a gente vai, mas já caminhamos 800 metros ontem, foi muito legal. Ô, Judson, você não vai me perdoar nunca, né? Então, só para deixar você tranquilo, o pastor não está tendo infarto, o pastor não está tendo falta de ar, o pastor é meio louco mesmo, ok? Vamos orar. Querido Deus e Pai, é muito gostoso, é muito bom entrar no pátio dessa igreja, nesse ambiente, desse place, desse lugar maravilhoso que o Senhor reservou para o teu povo brasileiro, te adorar, te conhecer e se preparar para a volta de Jesus. Essa igreja foi comprada, essa igreja existe, ó Deus, porque ela tem uma missão. Eles não estão aqui como um clube de irmãos e amigos do Brasil, eles têm uma missão aqui. E nessa noite, Senhor, eu pregar o tema escolhido, porque é a revelação da Tua palavra que o Espírito Santo pregue e fale. E se alguém se sentir atacado, atingido, ofendido ou alcançado de uma forma que lhe causa até raiva, que essa pessoa realmente possa entender que Deus está querendo mexer com a nossa vida para tirar a gente da indolência, do torpor, dessa mornidão pecaminosa e que nos leva unicamente para a perdição.
Ó Espírito Santo, prega em nome de Jesus, amém. Ezequiel capítulo 9. Se você um dia procurar na internet, eu tenho um sermão só sobre esse capítulo. Nós vamos ler todo o capítulo. Tenha um pouquinho de paciência. Tem gente que não gosta que o pastor lê a Bíblia, tem gente que não gosta de ler a Bíblia. E quando você diz assim, vamos ler um capítulo inteiro. Tem pastor que, eu não estou criticando, irmãos, é o que eu não gosto de pregar com iPad, aquele negócio de ficar com o dedo assim empurrando. E parece que o pastor tem que ler só um pouquinho da Bíblia e contar um monte de história. Eu gosto de ler o texto. E esse capítulo, irmãos, é uma profecia. Presta atenção no que eu vou te falar. Este capítulo é uma profecia porque existe uma pendência sobre a humanidade. Prestar atenção? Havia uma pendência sobre a nação judaica. E essa pendência foi paga através de um cativeiro por causa das suas obras durante 70 anos. Ezequiel profetizou o que ia acontecer com Israel, e aconteceu. Quando um profeta, irmãos, ele escreve para o povo da sua época, ele não tem ideia que outro profeta pega a mesma verdade, lança luz, projeta e reprojeta, reverbera essa mensagem. E quando um profeta faz uso dessa mensagem, para o tempo devido, essa verdade ela tem valor como verdade presente. Então, o que aconteceu com Israel, indo para o cativeiro babilônico, já profetizado por causa das suas obras ímpias, vai acontecer com aqueles que serão jogados fora da peneira da salvação. E assim como todos os ímpios egípcios que não obedeceram, especialmente por ordem de Faraó e Medo, perderam o seu primogênito. E saiu uma ordem de matança, sairá uma ordem de execução sobre os pecadores a partir da liderança da igreja, nós os pastores. Então, alguma coisa eu vou parafrasear aqui. Leia comigo Ezequiel 9. O castigo de Jerusalém é um título colocado por homens, diga assim, o castigo da igreja, ou seja, o castigo daqueles que vão se perder. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua espada destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram em pé junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, ou seja, aqui está, se você ler esse versículo dizendo assim, Deus está abandonando o querubim, não há mais intercessão. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, passa pelo meio da igreja, passa pelo meio dos falsos cristãos, não importa a denominação, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Guarde essa palavra, marca. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, moços, virgens, crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelos pastores. Essa expressão, começai pelo meu santuário, é começai pelos pastores, pelos sacerdotes da época, os falsos profetas, começai pelos líderes religiosos. Isso significa a expressão, começai pelo meu santuário. Esse é o secamento do rio Eufrates. Então começaram pelos anciãos, ok? Os líderes do santuário, que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa.
Enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei, disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então Deus respondeu, a iniquidade, o pecado da casa de Israel e de Judá, que simboliza a sua igreja, é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra? O Senhor não nos vê? Também quanto a mim os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo, fiz como me mandaste. Assim como os anjos foram enviados, e na verga da porta não havia o sangue do cordeiro, o anjo destruidor matou o primogênito de cada casa egípcia. Todavia, na casa de cada filho e filha de Deus, que creu na palavra do Senhor através do seu profeta Moisés, o anjo de Deus, Peshá. Páscoa significa passar por cima, poupar. Irmãos, aquilo foi logicamente literal, mas também um protótipo, um exemplo. Aqueles que não obedeceram a Deus e que causaram o cativeiro babilônico foram responsabilizados por causa das suas obras a partir dos seus líderes religiosos, os falsos sacerdotes e profetas e reis. Só que isso vai acontecer com a igreja. Todo aquele que não estiver selado, todo aquele que não estiver marcado com o sangue de Jesus na sua testa, na sua mente, no seu coração, receberá a mesma ação do anjo destruidor que os egípcios receberam por ocasião do libertamento do povo de Deus. Então, o tema de hoje à noite, irmãos, tem a ver com isso. Quem tiver o sinal na testa, símbolo de aceitação intelectual, mental, racional, culto racional. As obras, as mãos significam as ações, as obras. Texto agora, Apocalipse 7, verso 1 até o verso 3. Por favor, abra a Bíblia e pode deixar ali agora. Apocalipse 7, verso 1 até o verso 3. Veja, termina o sexto selo, há um parênteses. É uma visão dos glorificados. Deus mostra, através desse parênteses, no capítulo 7, e depois vem o sétimo selo, que é a volta de Jesus. Ali nós temos uma visão dos salvos. Enquanto não mostra os glorificados, fala-se do processo que deve existir. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Você sabe o que significa isso aqui? Queridos irmãos, você não tem ideia, nem eu, do quanto nós devemos a proteção dos anjos. Se nessa igreja não tivesse os anjos de Deus, o diabo ia mandar um incêndio, um vendaval, alguma coisa, e todos nós seríamos eliminados. Se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. Os anjos de Deus estão segurando os ventos, que significa guerra, contenda, lutas. Mas aos poucos, a irmã diz, segura, mas gradualmente o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Há um movimento assim de retirada, mas também de descida. Enquanto o Espírito Santo está sendo retirado daqueles que não querem abandonar o pecado, que não lutam contra a sua natureza, o Espírito Santo está se afastando. Mas aqueles que estão lutando, o Espírito Santo está descendo. E ela diz, tão certo, tão seguro, o Espírito Santo está sendo retirado da terra aos poucos. Vi, verso 2, outro anjo que subia do nascente do sol,
Jesus Cristo, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, ou seja, não permitais que o diabo danifique, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí você pega Ezequiel 9, a marca, o selo. E nós vamos falar disso, irmãos. Adaptação para o ambiente celestial é uma forma de você falar sobre selamento. Ou a mesma coisa, santificação. Sem selamento e sem santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que um pastor, nós os pastores, temos a responsabilidade de pregar o que é verdade. Eu vou ilustrar. Eu não sei se meu pai e minha mãe estão assistindo. Nosso pai tem uma fazenda que vai dar entrada até um lugar chamado Matador. Era um antigo matadouro de gado, isso décadas e décadas atrás, e hoje o nome é Matador, porque havia lá vários abatedouros e matadouros de bois. E meu pai tem uma fazenda que vai da entrada para os Campos Gerais, é uma região, passando em cima de uma serra, dá no Matador, é uma enorme de uma fazenda que o pai tinha. E ali na entrada, onde nós morávamos, passava a rodovia federal de terra naquela época, havia uma cachoeira na serra, e lá nós tínhamos a tomada da água que vinha por encanamento, e quando era o inverno caía em torno de 60, 65 geadas naquela época, muitas vezes nevascas, como foi em 77, e muitas vezes a água só chegava às 11 horas da manhã, quando dava muito sol, e os canos que tinham congelado liberavam água. E era comum, especialmente na época da primavera, quando vinham as tempestades, ou na época do gelo, estragar os canos, e a gente tinha que achar aonde tinha estragado os canos. Então o pai dizia: vamos arrumar água, essa é a expressão, vamos arrumar água. E a gente tinha que andar até encontrar algum vazamento, um cano estourado, alguma coisa que aconteceu. Isso era, até hoje é recorrente lá, agora no Matador. E uma vez fomos arrumar água. Nós já tínhamos aí encontrado o problema, o gado tinha pisado numa emenda, a vaca pisou e a emenda estourou, já tínhamos arrumado, e estávamos indo para cá no meio de um capão de mato, dava próximo de um rio, eu estava com uma bota de borracha, pensa que essa caixa é uma cobra enrolada, uma jararacuçu, uma cobra extremamente venenosa, numa fazenda que antigamente havia um antídoto chamado específico pessoa, que depois foi proibido de ser usado, mas que ajudou a salvar muitas pessoas. Quando eu coloquei o meu pé direito, meu pai falou: para, filho, não se mexe. Eu estava com uma perna para trás e um pé assim. Ele disse: não se mexe. Eu já entendi que era uma cobra. Não se mexe. Espera. Eu estava com um machado nas costas. E o pai falou: espera. Esperei um pouco, ele disse assim: agora anda bem devagar. Ele falou: agora corre lá em casa e traz a espingarda. Eu trouxe a espingarda, joguei, o pai pegou. Não tinha jeito, matou a cobra. Queridos, eu obedeci a voz do meu pai. Para. Quando meu pai viu aquela serpente enrolada, o meu pai ia esperar se ela ia se preparar para o bote ou não. Por alguma razão não deu bote. Ela poderia dar o bote para cima, pegar a minha mão, minha perna, e aí como fazer para sair dali até andar numa cidade maior, 80 quilômetros de terra. Sim, nunca fomos mordidos, não saberia o que poderia acontecer. Deus quer preparar você, porque Satanás, ele está assim, enrolado, pronto para dar um bote. A Bíblia usa a ilustração de um leão que brama, que ruge, querendo devorar, querendo destruir. E esse assunto, irmãos, do selamento, é um assunto
extremamente importante na sua vida e na minha vida. Porque se você não estiver passando pelo processo, que é uma caminhada, processo de santificação, de preparação, que eu chamo de adaptação para o ambiente celestial, a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá não vai ver, como salvo. Porque todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, mas bilhões o verão como perdidos. Eu quero ver você, eu quero ver Jesus como salvo em você. Amém? Eu quero ver Jesus como salvo, você quer? Diga amém. Então diga, eu quero ver Jesus como salvo. Irmãos, nós vamos ver Cristo para a destruição ou para a perdição, não tem jeito. E aqueles que virem Jesus, aqueles que o verão como perdidos, cairão de joelhos como o próprio demônio, os anjos maus, e pelas forças das circunstâncias, antes do juízo final, pós-milênio, vão dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Perdemos a vida eterna, e a culpa não é do Senhor, porque o céu deu tudo sem ter nada mais para dar, o céu fez tudo sem ter nada mais para fazer. Eu gosto de uma citação que Ellen White diz, a divindade se inclina sobre a terra, oferecendo graça. Qual a diferença entre graça e misericórdia? A graça dá o que não merecemos, a misericórdia não dá o que merecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm. A misericórdia de Deus nos poupa, e Deus está poupando uma raça ainda, porque Ellen White diz que Jesus sente repugnância em saber que bilhões estão perdidos, iludidos, e que o único céu que terão aqui, o único céu que terão, vai ser aqui, e para nós os cristãos, o único inferno que vamos ter é aqui. Aqui não é o céu. Nós estamos, irmãos, num campo de batalha. Nós somos espetáculo aos mundos não caídos, aos anjos. É o menor planeta da criação, é o átomo da criação, é o menor planeta criado. Tanto é que em 24 horas a Terra dá a volta na Lua, e durante um ano dá a volta em redor do Sol. Gira em redor do Sol. Rotação e translação. A Terra é muito pequena. O Júlio estava me mostrando aí a experiência que um homem muito inteligente desse país está fazendo a partir do Cabo Canaveral, um foguete que vai chegar a Marte. Vai chegar, não vai demorar isso aí 10 anos, vai chegar. A Terra é muito pequena. Deus está tendo paciência e amor com o ser humano. Mas esse tempo, irmãos, é um tempo de selamento. Por que eu vivo? Por que você vive? Irmãos, nós temos poucos dias para nos prepararmos para ver Jesus voltar. Isso aqui é um empréstimo. Isso aqui é uma oportunidade, chamado um tempo de graça que você tem. Me diz para mim, qual a razão pela qual você vive? Eu vivo todo dia com uma coisa na minha cabeça. Eu vivo em função do dia final. Quem está chegando perto de 60 aí já sabe, nós temos muito mais passado e poucos anos pela frente. A vida se foi, de repente você olha para trás assim, estou aposentado, como assim? A vida vai, é muito rápido. Então vamos ao tema. Preparação, adaptação para o ambiente celestial. Pode colocar, por favor, querido, o PowerPoint. Já lemos ali. O selamento alcança os seguintes objetivos. Vou ser um pouco mais didático hoje. O selamento fixa na vida os princípios da lei de Deus. O selamento faz com que os selados sejam fiéis na observância do sábado, em meio à apostasia e à mais feroz perseguição. O selamento é a obediência ao sinal de Deus. Existe uma diferença entre o sinal de Deus e o selo de Deus. O sábado é o sinal de Deus. O selo de Deus é a vivência e a observância do sábado. Ok?
O selamento prepara-os para passar incólumes pelo tempo de angústia, enquanto se encontram sem mediador, mantendo-se além do pecado. Não da natureza pecaminosa, mas no tempo de angústia de Jacó, tudo que você menos vai desejar fazer, porque você vai ter plenamente possuído do Espírito Santo. A única coisa que você não vai querer fazer é pecar. Então se coloca no lugar de Jacó. Jacó naquela noite iria enganar alguém? Jacó naquela noite ia trapacear alguém, ia mentir para alguém? Tudo que Jacó queria é ter um encontro com Deus. Ele não tinha a mínima possibilidade de pensar noutra coisa, a não ser se humilhar diante do Senhor. E o selamento vai chegar nesse ponto. Você chega, o pastor Emilson Reis um dia me explicou isso, é um querido professor de teologia, ele disse assim, isso, chega um ponto na vida do cristão que não tem mais volta. Ele está tão perto de Deus, que realmente não tem mais volta. A pessoa é tão consagrada, não tem mais volta. A Gleice conheceu o pastor Sesostre César, um pernambucano, baixinho, magrinho. Eu conheci ele com 95 anos de idade. Pensa num homem puro, ingênuo, limpo, santo. E ele gostava, quarta noite, domingo, eu chegava na igreja do IASP, hoje o NASP 3, eu chegava na igreja, no primeiro banco, o pastor César vinha me abraçar, comentar, me encorajar, falar, animado, alegre. Daí o pastor Rubens Lessa veio, fez a festa de aniversário dele, de 96 anos, daí ele ia completar 97 anos, e aí um dia eu deixei cair a minha chave do carro, e quando eu fui pegar a chave do carro, ele me entregou. Eu falei, pastor? Ele falou, aqui eu estou mais perto do chão. Ele é muito baixinho, ele é baixinho. Bem-humorado. Ele não tomava um remédio, não tinha uma doença, ia fazer 97 anos. Sabe aquele homem que você olhar assim e diz assim, oh meu Deus, eu quero morrer que nem esse homem. Essa é a morte, o dia que esse homem morreu, eu quero morrer assim, ó. Aquele homem estava tão perto de Deus, tão limpo, tão consagrado, que para ele era tão puro. Eu fui várias vezes na casa dele, eu assim, parecia uma criança. Antes de completar 97 anos, ele passou mal, foi para o Hospital Adventista em São Paulo. Ele falou, não posso ir sem levar livros. Perguntar para a enfermeira, você é da igreja Adventista Sétimo Dia? Algumas não eram, não são. Então leia esse livro que você precisa ser. E antes da noite, antes de encerrar o turno da noite, ele distribuiu o turno começa a certa hora, mas antes de ele dormir, o horário que a enfermeira passou, só passaria na manhã seguinte ou na madrugada. Enfim, a enfermeira passou, era uma pessoa que não era da fé. Ele entregou um livro, falou com ela, brincou com ela e dormiu. Algumas horas depois, a enfermeira foi ver como ele estava e ele tinha dormido o sono dos justos. E ele foi para o dormitório, o quarto de dormir. Você sabe, talvez você já tenha ouvido falar, que a palavra cemitério, Cemiterium em grego, ou coimaterium em latim, significa quarto de dormir. Os primeiros cristãos esperavam a volta de Jesus para os seus dias, e eles não vinham, e Jesus não vinha. E eles se desesperavam. Então Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, explicando, você está lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Então eles iam, e eles denominaram os campos dos mortos de cemitério. Cemiterium. Onde vamos levar nossos mortos? Para o cemiterium. Depois, em latim, coimaterium. Aí vem para o português, cemitério. Significa dormitório, quarto de dormir, se Jesus não voltar. E eu e você tivermos que passar por essa desgraça, por esse inferno, que morte e inferno é a mesma coisa. O inferno é o lugar dos mortos. Nós iremos para o quarto de dormir. E de lá sairemos pela voz de Jesus, como Lázaro saiu. E o pastor César, eu lembro quando o corpo chegou ali para fazer o culto, tudo certinho. As filhas, o testemunho do pai. Que santidade. Aquele homem estava tão assim alienado desse mundo, Deus. O outro foi o pastor Edgar de Oliveira. Toda quarta-feira, todo domingo, todo sábado, ele e a irmã Mengarda sentado lá no fundinho da igreja. Aquele humilde morreu com quase 100 anos, ela está com quase 100 anos também, está hospitalizada, está numa clínica, está com demência. Eu olhava para aquele casal assim, meu Deus, mais de 30 anos aposentado,
quarta, sábado, domingo, quarta, sábado, domingo, toda a programação de igreja. Podia olhar lá para aquele cantinho, estava o pastor Edgar e a irmã Mengardo, olhar para aquele casal e dizia... Irmãos, humanamente falando, você pode julgar as coisas desse mundo, você pode dizer assim, não tem como, e realmente ele morreu plenamente salvo em Cristo Jesus. E propósito é preserva-os da destruição final. Tão logo estejam os filhos de Deus selados em suas testas, o selo não é um sinal que possa ser visto, mas sim uma confirmação, entre parênteses, da pessoa na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não podem ser movidas. Tão logo estejam os filhos de Deus selados e preparados para a sacudidura, esta virá. Irmãos, quando a pessoa estiver marcada, selada, e vier a sacudidura, ela vai passar. Vai ter angústia, mas ela vai passar. Muitas coisas sendo sacudidas, e aqueles que estão em processo de santificação estão passando. Na realidade, já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para dar-nos advertência, a fim de sabermos o que está por. Como eu falei aqui, irmãos, nós não podemos olhar para as coisas assim de uma forma simplista. Uma guerra, o Netanyahu, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen. Não, irmãos. O diabo está sorrindo porque milhares e milhares estão perdendo a vida. Ele quer ver morte. A irmã diz assim, o diabo ama a guerra. Ele gosta de ver sangue, ele gosta de ver matança, ele gosta de ver injustiça, ele gosta de desgraça, porque é um desgraçado. Conquanto, faltou entre aspas ali, conquanto uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, receba o sinal da besta, a outra preferindo o sinal da obediência divina, recebe o selo de Deus. Irmãos, o selo de Deus vem através da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O ritual não substitui a retidão. Mornidão, culto frio, reuniões da igreja sem significado, sem sentido, não interessa para Deus, irmãos. Se não muda o coração, se não toca, se não incomoda, se não cutuca, alguma coisa está errado. Isso aqui não é um clube, irmãos. Isso aqui não é um lugar de encontrar amigos. Lógico que é um lugar de relacionamento cristão, mas aqui é um lugar de adoração. E vocês têm que entrar aqui para adorar, mas vocês têm que sair daquela porta para servir. Eu tinha um sonho de distribuir 500 mil livros Grande Conflito em São Paulo. Me foi tirada essa oportunidade, Deus sabe por quê. Eu fui para uma cidade, eu falei, não deu 500 mil, nós vamos distribuir 100 mil livros. Também não consegui, mas nós distribuímos 60 mil livros Grande Conflitos em um ano. Esse ano que era para distribuir os outros 40 mil, eu saí de lá. Porque eu falava para a igreja, a gente entra aqui para adorar, mas a gente sai daqui para servir. E a igreja tem que servir. E aí um colega faz contato comigo e fala assim, quantas caixas de livros você consegue mandar para mim? O pastor Marcos Seifert, eu acho que a igreja devia chamar esse pastor para uma semana de oração. Um homem de Deus, um grande amigo, um homem de Deus, um homem reavivado, se aposentou agora. O Marcos, meu querido amigo, eles que tinham feito contato, eu vim para a América trabalhar, e plano que eu fosse substituí-lo agora que ele aposentou, mas Deus tinha outros planos, o pastor Eleazar estava fazendo um lindo trabalho. O Marcos falou, Gils, quantas caixas de livro você consegue mandar para a América? Eu falei, quantas você quer? Ele falou 30, eu falei, manda 35, o fato é que veio 38 caixas de livro. Eu tinha condições, porque essa pessoa maravilhosa de São Paulo me ajudou. Nós mandamos via DHL. Sabe o que é mandado do Brasil em dólar? 38 caixas de livro. Depois, eu acho que vieram para cá, ajuda, 5 ou 6 caixas só? Algumas vieram para cá. Por que um pastor que está no Brasil, que o dólar está 5,60, se preocupa em gastar? Nós gastamos mais de 25 mil reais no envio e na compra desses livros para mandar para cá. Porque esse pastor queria fazer um trabalho na sua região, com Grande Conflito, que é um pastor de Deus, e fez. Falou, Gilson, a minha igreja não tem condições. Eu falei, meu distrito é bem pequeno, mas eu tenho condições, porque essa pessoa maravilhosa me ajudou, e nós mandamos para os Estados Unidos, em língua portuguesa, 38 livros, O Grande Conflito. Porque não basta apenas você ter palavras de poder, você tem que ter ações de poder. Você tem que fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, cada vez que eu venho fazer uma semana de oração, eu me pergunto assim, por que eu estou indo? A igreja está gastando, as pessoas estão me alimentando, o pastor está me cedendo o seu lugar, por que eu estou indo?
Eu gosto de vir para a América, é legal. Estradas boas, carros bons, alimentação maravilhosa, amigos que é bom. Mas eu vim para que essa semana também faça parte da minha salvação, do meu selamento, do meu preparo. E cada vez que eu prego eu fico mais forte espiritualmente. Continuando, vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu-se a Jesus. Sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lançaram o incensário, que nós lemos em Ezequiel 9. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito, o meu povo está selado e numerado. E não venha me dizer que é só 144 mil. Não venha me limitar o sangue de Jesus Cristo. Enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião com o cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Uau! Selamento, santificação, adaptação para o ambiente celestial eternamente de Cristo. Pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, ver como Deus vê. Sempre que exerci meu ministério, eu me perguntava: se Jesus fosse pastor dessa igreja, o que ele faria? Eu tenho um sermão no YouTube, quando eu cheguei no NASP São Paulo. Nos meus primeiros sermões, eu comecei assim. É uma grande igreja, 5 mil membros, nós tínhamos 3 cultos, eu comecei falando assim. E eu vou falar agora a mesma coisa, tá? Vamos supor que eu olhe para cada porta e veja João Batista entrando. Na hora eu percebo que é João Batista, lógico, eu já saio daqui, sento ali, não vou me ajoelhar porque é um homem, mas vou ficar ali. João Batista sobe aqui, ele olha para você, ele olha para o pastor Nelson, ele olha para mim, ele olha para cada um de nós aqui. O que ele vai dizer? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas de repente chega Jesus. E eu olho, chego ali, quando ele chega aqui, eu caio de joelhos. Quando Jesus abre a sua boca, sabe o que ele fala? Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Foi assim que João Batista começou o seu ministério. Foi assim que Jesus começou o seu ministério. E ele chegaria nessa igreja e falaria para você e para mim e para o pastor Nelson: arrependei-vos, porque o fim está próximo. E eu preguei essa mensagem para a igreja, porque foi assim que João falou, começando o seu ministério. Foi assim que Jesus começou o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus, o seu primeiro sermão, foi um sermão sobre arrependimento. O batismo de João era batismo de pessoas arrependidas dos seus pecados, chamado batismo de arrependimento. O que é o selo de Deus? Fostes selados com o Espírito Santo O Espírito Santo, irmãos, é o agente de selamento. O Espírito Santo é o agente de adaptação para o ambiente celestial. O que significa a palavra vicário? O que significa a palavra pontífice? Pontífice é quem faz ponte entre uma outra pessoa. Não existe na terra o sumo pontífice humano. O pontífice na terra é o Espírito Santo de Deus. O último elo entre o homem e Deus é o Espírito Santo que nos sela. Maldito ser humano que aceita esse título divino: eu sou pontífice. É nada, sentado lá no trono, querendo ser Deus, parecendo ser Deus e se declarando o próprio Deus. O papado acha que ele é o próprio Deus. Tão louca, por isso que chama a imundícia de uma doutrina. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da... Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que imprime na minha mente, que imprime na sua mente as verdades, as principais verdades. Serão 2. Você tem que guardar, algumas coisas a gente tem que saber decor, gente. Quais serão
os dois grandes temas que vão envolver e enredar o mundo espiritual para tomar uma decisão na sacudidura ao lado de Cristo ou contra Cristo. 2 temas, quais são? Não. Primeiro, imortalidade da alma. Aí vem o Espiritismo, que é um trem cheio de vagões. E o segundo tema, a santidade do sábado ou o dia espúrio do domingo. Irmãos, quando Satanás chegou no monte em que Jesus estava se preparando para o ministério, ele foi buscar o Espírito Santo, ele foi vencer onde Adão caiu, ele entrou em jejum, e durante 40 dias e 40 noites jejuou para vencer como homem, onde Adão caiu num pequeno, aparentemente um pequeno fato, né? Mas ele quebrantou a lei de Deus, porque a palavra de Deus é a lei de Deus. O diabo chegou, e Jesus abriu os olhos. Haviam anjos ali acampados, cuidando de Jesus. Jesus não via, não sabia. Mas de repente ele viu um anjo de luz. E Jesus deu as boas-vindas. Ele era humano. E de repente aquele anjo de luz, Jesus estava assim como um ser humano, feliz, estupefato, alegre. De repente aquele anjo de luz disse: se tu és o Filho de Deus, opa, sai Satanás. Um anjo de luz. Somente quando aquele anjo de luz abriu a boca, Jesus já reconheceu, porque estava cheio do Espírito Santo, que era o demônio. Não é se eu sou, eu sou. Eu sou o que sou. E aí o diabo tenta ele mais 2 vezes, e finalmente vai embora. Não teve chance com Jesus. Irmãos, o diabo vai aparecer, milagres vão acontecer, pessoas serão curadas. Irmãos, se eu tiver um câncer, eu prefiro a morte do que ser curado pelo diabo. O diabo vai curar, vai operar milagre, essa é a coisa mais linda do mundo. Mas quando ele abrir a boca, você vai pegar a palavra de Deus e vai dizer: a lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, é o diabo que está falando. Pode fazer o que fizer, pode falar o que falar, pode acontecer o que acontecer, e maravilhas vão acontecer, prodígios. Todavia, a prova é: está escrito, assim diz o Senhor. O anjo com o tinteiro de escrivão há de colocar um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor vem após este anjo. Ezequiel 9. Isso aqui é literal, irmãos. Nós estamos nesse processo. Não é acontecimento que chega lá e é carimbado. Muitas pessoas falam da possibilidade de a ciência se desenvolver a tal ponto de a gente não precisar mais. Hoje no Brasil não existe mais RG, que era o registro geral. Hoje o teu CPF basta, existe um número só. Você tem uma identificação só, que é o seu cadastro de pessoa física, CPF. Existem vários estudos. Poderá chegar um momento em que nós teremos que usar alguma coisa no corpo. Isso não significa que vai ser essa marca, mas nós poderemos ter uma identificação, não sei. Mas essa não é a questão é aqui, ó. A nossa mente tem que estar marcada com o sangue de Jesus Cristo e a sua palavra. E a nossa vida deve testemunhar pelas obras que somos do Senhor. E depois de sermos selados e separados do pecado dos pecadores, aí vem o anjo destruidor. Vem o anjo selador, depois vem o anjo destruidor. E vem, irmãos. E vem. Assim como veio sobre os egípcios. O 4º mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome quanto o título do legislador. O nome, Criador, legislador do céu e da terra. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Lhes dei os meus sábados. Desta forma, destarte, contém o selo de Deus, afixado a sua lei, como prova da autenticidade e vigência da mesma. Gosto de falar, a lei de Deus é perpétua e imutável.
E a luta será sobre a perpetuidade e a santidade da lei de Deus, especialmente o quarto mandamento, que é a marca do Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas, e como estamos estudando essa semana, nada do que foi feito sem Ele se fez. Irmãos, você escolheu nascer? Eu também não, mas eu gostei que eu nasci. Esses dias eu li uma matéria, eu achei que era brincadeira, mas o negócio parece que vai pegar por aí, num país da Europa. Um pai tentou pedir para o filho sair de casa aos 30 e poucos anos e cuidar da vida dele. Ele falou, não, eu não pedi para nascer, vocês que me fizeram, agora vocês vão me sustentar. Eu não vou trabalhar, não vou estudar, eu não pedi para nascer. Quando você lê 2 Timóteo 3 ali, a descrição do caráter do ser humano é literalmente palavra por palavra, porque adjetivo sobre adjetivo igualmente. Eu não escolhi nascer nesse mundo de pecado, mas Jesus me criou, e Jesus me criou, e Jesus morreu por mim, e me salvou, e Ele voltará para me buscar. Então, obrigado, Senhor, porque eu existo. Eu devo a minha vida a Ele, eu devo a minha respiração a Ele. A lei de Deus é perpétua. Agora é o tempo de preparar-se. O selo de Deus nunca será colocado sobre a fronte de um homem ou mulher impuros. Eu tenho um sermão no YouTube que já passou muito longe de 500 mil visualizações. O pecado especial de Satanás no tempo do fim. O pecado que mais vai tirar cristãos do céu chama-se imoralidade sexual, sensualidade, usando os termos do dom profético, mas colocando assim em palavras atuais, pornografia, homossexualidade, bestialismo, e aí vai. O pecado especial de Satanás no tempo do fim é a sensualidade, como foi nos dias de Noé, como foi como Sodoma e Gomorra, assim está sendo já. Está tudo muito bonito, né? Irmãos, sabe o que é uma parada gay na cidade de São Paulo? Aonde centenas e centenas de pais levaram seus filhos no colo, homem com homem, mulher com mulher, levando crianças, 3, 4, 5 anos, para ensinar para elas que elas têm que viver assim, como sodomitas. E não é errado? Não é ilegal? Não é ilegal. Pelo contrário, o pecado virou lei. O pecado está sendo legalizado. Estude Romanos 1, leia Romanos 1. E os pastores têm medo, não pode falar. Você é um dia, um líder religioso, eu falo para você mesmo, que me chamou disso. Um líder religioso falou assim, você é homofóbico. Eu falei, você é um frouxo. Eu amo as pessoas, independente das suas más escolhas. Eu gosto das pessoas. Eu tenho amigos que infelizmente foram por esse caminho. E eu tentei ajudar, pelo menos 3 deles. Um morreu salvo em Cristo Jesus. Se entregou a Jesus. Tinha AIDS. Se entregou a Jesus. Andou com Jesus, o Amaro. Era um querido. Não perdeu o seu jeito, mas ficou puro até a sua morte. Depois se entregou a Jesus. Era um querido, era um grande amigo que eu e a Miriam tínhamos, respeitávamos, amávamos. O outro eu não posso mencionar não porque estão vivos, mas do Amaro eu posso falar. Eu não sou contra a pessoa, mas o pecado é pecado, e o pecado é mortal, e pronto. E quando eu pregava isso lá no NASP, um ser vivente, que eu nem posso dizer que é um pastor, disse, um dia me ligou assim, você é homofóbico? Eu falei, você é um frouxo. Aí me tiraram de lá. O selo de Deus nunca será colocado sobre a fronte de um homem ou mulher impuros. Nunca será colocado sobre a fronte de um homem ou de uma mulher ambiciosos ou amantes do mundo. Nunca será colocado sobre a fronte de homens ou mulheres de língua falsa e coração enganoso. Irmão, sabe o que é mentir? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Sabe o que é mentir? Mentir é a intenção de enganar. A coisa é sério. Eu posso falar uma verdade para uma pessoa, mas a minha intenção é enganar aquela pessoa. Isso é mentira. Vamos supor, aqui tudo é muito longe, né? Nós saímos
15 para as 6, 10 para as 6 da casa do Judson e da sua esposa. Aliás, 6 e 15, melhor dizendo, né? Os 6 e 15, né? Sei lá, foi depois das 6, para a gente vir para cá. É longe demais. Vamos supor que eu estou lá na casa deles, uma irmã liga aqui nessa região para fazer uma visita. Eu não quero vir. Eu não estou com vontade de vir. Eu digo, irmã, infelizmente, nesse momento, tem muito trânsito. É muito longe. Então, eu espero que a irmã compreenda. Eu estou falando uma verdade. É longe, tem trânsito, eu estou cansado. Mas, na verdade, eu não quero vir visitar a pessoa. Eu não tenho vontade de vir. Então, eu falo para ela, eu dou uma desculpa. Na verdade, eu tento enganar a pessoa. Ah, pastor, eu compreendo, está tudo certo. Deus conhece o motivo. O motivo puro santifica o ato. E uma pessoa enganosa, mentirosa, uma língua falsa, um coração enganoso, não receberá o selo de Deus. Todos os que recebem o selo de Deus devem encontrar-se sem mancha diante de Deus, candidatos para o céu. Não significa, irmãos, que essa doutrina do perfeccionismo seja verdadeira. Você não pode ser perfeito tendo uma natureza caída dentro de você. O ABC da salvação, que é tão fácil de repetir. Quando perguntar para você, você já foi salvo, você está salvo? Pergunte, do quê? Na cruz nós fomos salvos da condenação do pecado. Isso foi justificação. Um ato fora de nós, um ato legal feito por Cristo. Nenhuma condenação há. Eu fui salvo da condenação na cruz. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Todavia, se pecamos, temos advogado. Mas não fui salvo da presença do pecado. Enquanto o pecado estiver dentro de mim, eu não posso dizer que estou totalmente salvo. A irmã diga assim, nunca diga que você está totalmente salvo, enquanto você não estiver dentro do portão do céu. Já, sim, mas não ainda. Eu estou com essa desgraça aqui que puxa para baixo, que envelhece, que adoece, que entristece, que machuca, que fere, que é tentado, às vezes fraqueja, cai, luta, se arrepende, chora, volta. Ou a tua vida é só assim? Terminou. Eu estou preparando um sermão sobre a ira do Cordeiro. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que é bem conhecido de vocês, no dia 5 de outubro de 1703, nasceu um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem era um teólogo calvinista, acreditava na teologia reformada e tinha uma herança puritana, um homem de Deus. Ele trabalhava com os índios norte-americanos, especialmente na região de Massachusetts, cuidava de colonos também. Em 1751 estava dedicando a sua vida em Stockbridge. Foi nomeado diretor de uma escola e logo depois, em 1758, com apenas 55 anos, ele morreu. Ele é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. E no dia 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, em Connecticut, Jonathan Edwards pregou um sermão que virou um livro, de 19 páginas apenas, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, na sua teologia calvinista, acreditava que o inferno, literal, onde as pessoas vão ficar queimando para sempre. E ele então, com muita veemência, pregou o que é você ficar queimando no inferno para sempre, com uma coisa que não existe. A palavra é fogo eterno, significa enquanto dura a matéria. Se você pega uma folha de papel, se eu atear fogo aqui, vai queimar. Eu não posso reconstituir assim, queimou, queimou. Ou seja, as consequências são eternas. Mas ele não acreditava assim. Acreditava que a pessoa ia para o inferno. A palavra inferno significa lugar dos mortos, sepultura. Se hoje à noite nós voltarmos para casa, a gente sofreu um acidente e eu morrer, pode dizer, o pastor Gilson foi para o inferno. E fui mesmo, porque fui para o lugar dos mortos. Por isso a Bíblia diz, a morte e o inferno, a mesma coisa. Mas ele acreditava no inferno literal. E ele pregou esse sermão. Irmãos, quando você lê esse sermão,
No YouTube tem uma pessoa que fez uma leitura. A história diz que as pessoas se agarravam nas colunas da igreja, nos bancos, como se estivesse assim para queimar e para o inferno, porque elas estavam com medo. Foi um sermão para causar pânico, pavor. Não é essa a intenção de Deus, causar medo. Mas quando você estuda o livro do Apocalipse, e quando você lê as explicações do dom profético, não é muito diferente não, viu? O lago de fogo é assim, ó. Eu vou explicar bem direitinho. Lembra o dilúvio? As águas cobriram toda a terra. E pelo poder de Deus a arca flutuou 150 dias. Os anjos de Deus seguraram a arca ali. A cidade santa vai descer lá no Monte das Oliveiras. Vai se partir em dois, vai formar uma planície. Os ímpios vão ressuscitar. O diabo vai incitar o Hitler de novo. O Napoleão, essa pragaiada toda aí, vai invadir a cidade santa. E vai descer o que do céu? Fogo e enxofre. Sabe o que vai acontecer? O planeta Terra vai ser um lago de fogo. Apenas a cidade santa, como a arca foi protegida, a cidade santa vai ser protegida pelos anjos. O fogo vai queimar todo o planeta Terra e literalmente a massa, a crosta terrestre vai ser um lago de fogo. Alguns morrerão rapidamente e alguns não morrerão rapidamente. Alguns vão pedir o autoextermínio e não vão conseguir o autoextermínio. Vão pedir as roças de algoceiros, cair sobre nós e nos escondei. Não, você vai queimar um pouquinho mais. E é assim. O diabo vai queimar bastante. Os anjos mal, muito. O Hitler, muito. O Herodes, muito. O Pilatos, bastante. Não é que Deus tem prazer. Não é que Deus é sádico. Mas aqui a matéria é tão má que demora para queimar. É verdade. Alguns vão queimar, irmãos, dias. Então o sermão de Jonatas Eduardo, segundo o Apocalipse, o lago de fogo e enxofre, é o verdadeiro inferno. Porque ali é a morte eterna. Quando eu fui a Israel a primeira vez, eu estava ansioso para ficar boiando no Mar Morto, né? Curioso. Lógico, eu quis conhecer ali o local, tudo perto de Jericó. Mas entramos no mar adentro e a gente fica boiando lá. Mas, irmãos, a primeira coisa que você sente quando chega naquela região do Mar Morto, que os turistas são levados, é um cheiro de enxofre. Um cheiro de enxofre. Até hoje tem cheiro de enxofre que Deus mandou do céu para queimar as cidades ímpias. E esse mundo vai ser um lago de fogo. E se você e eu não estivermos com o selo do Deus vivo, a gente vai para dentro desse lago. E falei, e está falado, e é assim que a Bíblia diz. É para você ter medo? Não. Mas é para você não brincar com o pecado. É para você levar a sério o que Deus leva a sério. A morte de Jesus não foi uma brincadeira, irmãos. O plano da redenção teve um preço. O céu está trabalhando em teu favor. O anjo do Senhor está trabalhando em teu favor. O Espírito Santo está aqui trabalhando em teu favor. Jesus no santuário, Deus o Pai. Estão preocupados, chorando, intercedendo, lutando para te salvar. E a gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos gostariam nessa noite de dizer: Senhor, continua selando a minha vida. Purifica-me, Senhor, de todo pecado, toda mancha, toda transgressão. Lava o nosso coração no sangue de Jesus nessa noite. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados. Perdoe as minhas iniquidades, as minhas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Não oramos a Ti fiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. Esse assunto é sério. Tão sério que custou a morte do próprio Deus. Mas esse Deus é Pai.
Esse Jesus é um querido sacerdote, sumo. É o nosso querido supremo pastor, nosso juiz vindouro, nosso rei eterno. Ó Senhor, faça de mim o que te aprouver, mas não me deixe perder tão grande salvação. Aquele que desejar que o Senhor olhe para o coração e tiver essa disposição, faça dessa pessoa, se ela permitir e quiser, o que o Senhor permitir e aprouver, mas que ela não perca a eternidade. Nos leva para casa com vontade, não apenas de dormir, mas de ressuscitar amanhã cedo, numa pequena ressurreição, e dobrarmos os nossos joelhos e agradecer, porque estamos vivos para viver mais um dia em preparação para o dia final. Em nome de Jesus. Amém.